Oiê, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Sou a Novinha Libarino e hoje trago para vocês o tutorial aqui, o passo a passo dessa bolsa, gente. Olha que linda que essa bolsa ficou. Olha que trama bem bonita, esses pontos, a paleta de cor também, né, gente, tá muito linda. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever e também a ativar o sininho, que sempre que eu postar novidade, você vai estar recebendo em primeira mão. Vou deixar, gente, vou deixar todo o material que eu utilizar aqui dessa bolsa na descrição do vídeo, tá? Apesar de eu mostrar pra vocês tudo certinho, a quantidade que eu vou utilizar, de onde veio o material, mas também vou deixar na descrição do vídeo pra não ter dúvida, tá? Já vou avisando para vocês, essa bolsa, ela não é uma bolsa para iniciante, é para quem já tem uma certa noção de crochê. Mesmo que eu vou estar ensinando bem explicadinho, vou explicar o passo a passo bem completo, bem tranquilo, bem calmo para vocês entenderem. Só que assim, já vou avisando que se vocês não têm experiência com crochê, tá aprendendo agora, optar por uma peça mais simples que eu também tenho aqui no canal, tá? É isso. Então, bora para a lista de material dessa peça que tá muito linda. E aqui vou já mostrar bem rapidinho para vocês os materiais que vamos utilizar. Vou começar pelo fio de malha. Gente, olha que cor mais linda. Olha que chique, que tudo. Tá a cara da riqueza essa paleta de cor. Esse daqui, gente, é o mostarda, tá? E esse outro é o chantilly. Esses fios são lá da Prêmio Art Fios, tá, gente? Esses fios são prêmio, tá? Os dois são prêmio. E eles não trabalham só com essa linha. Eles têm essa linha aqui, ó, que é a handbag, né? Que ela é mais macia, né? Mais fofinha. E eles também trabalham com a linha cesto, que dá pra fazer cesto, cachepô, se vocês gostam de fazer cesto, cachepô, aquelas bolsas mais durinhas que parece uma linha. Eles também têm essa linha que é mais firme, mas também é prêmio, tá, gente? São fios com a mesma espessura de fio do início ao fim, não tem emenda, não tem variação de espessura de fio, gente. Eu, particularmente, amo os fios de lá, tá? O chantilly, gente, eu vou usar tudo, tá? Mas esse daqui eu vou usar um pouquinho mais da metade. Eu não usarei tudo, não. Esse aqui eu vou usar menos. Mas vou precisar de dois, que a gente vai trabalhar com a peça aí colorida. Sobre agulha, deixa eu falar pra vocês sobre agulha de crochê, tá? Aqui no rótulo, eles estão pedindo aqui, ó, de 6 a 7 milímetros a espessura da agulha, tá, gente? Aqui, bem aqui no rótulo. Só que é assim, eu particularmente gosto de trabalhar com a 6, tá? Tem gente que prefere trabalhar com agulha mais fina, outra mais grossa. Eu prefiro com a 6 porque assim meus pontos são soltinhos. Mas se vocês preferirem trabalhar com agulha 7, vocês podem trabalhar. Eu vou fazer com essa agulha aqui, porque eu acho ela muito confortável. Ela é 6 milímetros, tá? Essa agulha aqui é uma agulha anatômica, tá? Bem gostosa de trabalhar. Mas se vocês não tiver, vocês podem usar a agulha de metal, tá, gente? Também dá de boa. Às vezes eu uso essa daqui também. Se vocês não quiserem trabalhar aqui com a 6 ou com a 7, vocês podem trabalhar com meio termo, 6,5, tá? Que dá super certo. E essa agulha aqui é mais acessível, vocês vão achar, assim, em qualquer armarinho perto da casa de vocês, se acaso vocês não estiverem em casa. Vou utilizar também, gente, aqui, ó, duas alças, que veio de lá também, da Prêmio Art Fios pra mim, tá? A Manúzia mandou pra mim fazer, essa peça eu vou fazer em parceria com ela. Olha que linda essa alça de mão, gente, olha que tudo. Ela mandou aqui, olha, tá combinando, super combina aqui com a paleta de cor que a gente escolheu pra fazer a nossa peça, né? Escolhemos juntas, é claro. E vou utilizar também, gente, chaveirinho, mosquetão pra mim fazer o tassel, tá? Esse daqui também ela me mandou de lá da Prêmio Art Fios, tá? Eles trabalham também com metal, tá, gente? Eles trabalham com vários acessórios, metal, alça pra bolsa. Eles trabalham com fundo pra cachepô também, fundo para cesto. Eles têm uma variedade enorme lá de materiais. Então, depois vocês vão lá, clica aqui, ó. Lá vocês podem procurar na página vizinha. E vocês procuram lá no link da bio, que vocês vão ver que eles têm muita coisa para artesanato, certo?
Vou trabalhar com fita métrica também, gente. É muito importante para vocês medir. Tesoura. Ah, vou usar uma agulha mais fina para fazer os arremates e o acabamento da peça, tá, gente? Eu amo usar uma agulha mais fina para não lacear os pontos. Um botão imantado. Se vocês preferirem, use dois, tá? Mas como a minha peça não é muito grande, um só dá. Mas se vocês fazer maior do que a minha, vocês usam dois para ficar bem fechadinho a parte de cima. Vou usar cola, tá? Também, muito importante. Marcadores. Gente, eu amo trabalhar com marcadores. Com o tempo vocês vão entender que eu sou uma pessoa apaixonada por marcadores. E eu acho super prático e é super baratinho. Vocês vão comprar em qualquer armarinho aí perto da casa de vocês, vocês vão achar. Mas se por acaso vocês não tiver marcador em casa, não tem problema. Eu vou ensinar vocês a marcar com um pedacinho de fio de outra cor. Tá bom? Ah, vou precisar de agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, ajuste final. E vocês vão usar aí também agulha, linha para costurar, linha e agulha de costura, tá, gente? Vocês vão precisar de uma linha, de uma agulha de costura, costurar a mão para poder fazer os arremates final. Se vocês não gostarem de usar linha e agulha, vocês podem fazer com cola, tá? Vocês podem, porque tem gente que gosta de trabalhar com cola, tem gente que não gosta. Agora, se vocês não quiser usar a cola para fazer os arremates, use a linha que seja da cor do tecido ou que chegue bem próximo, tá? Eu separei aqui essas cores pra vocês verem e vou mostrar pra vocês aqui também essa aqui, gente, olha. Olha pra vocês verem, esse aqui é um fio invisível que as pessoas falam, ele é um fio de nylon, é bom pra costurar pra quem não tem muita habilidade com costura e fica com os pontos não muito bonito. E aí é bom vocês usar essa com fio invisível, né? Porque se acaso vocês quiserem forrar a peça de vocês, então é bom que vocês tenham a linha que seja compatível com a cor da peça, certo? Então esses são os materiais que vamos utilizar, pessoal, e agora vamos para o tutorial. Bora lá! Aqui, pessoal, já vou dar início à minha bolsa. Vou começar pelo fundo, tá? Pela base. E eu vou trabalhar com correntinha dupla. Então, eu gosto de deixar uma boa quantidade de fio aqui, da pontinha desse fio inicialmente. Que também eu uso para fazer os arremates no fundo, os ajustes, para deixar o fundo da bolsa bem bonitinha, certo? Então, aqui, ó, vou separar aqui uma boa parte de fio. Gente, eu não meço, tá? Porque eu tenho mania de ir no olhômetro, tá? Mas se vocês quiserem medir aí uns 4 metros de fio, vocês podem medir. Eu deixo aqui, ó, uma quantia generosa para mim poder tá fazendo a correntinha dupla e fazer os arremates no fundo da bolsa, certo? Eu não gosto muito de ficar cortando fio, tá? Fazendo muita emenda. Eu só faço no último caso, porque eu detesto ficar fazendo emendas no fio. Aqui, pessoal, já vou pegar, ó, esse aqui é a pontinha que eu deixei e esse aqui é o fio que tá vindo do novelo, né? Então, eu vou arrumar aqui, ó, dobrar ele, igual vocês estão vendo, ó, vou dobrar assim, e aqui vou fazer meu nozinho inicial. Vocês fazem aí do jeito que vocês souber fazer o nozinho de vocês, tá? Cada pessoa tem um jeitinho de fazer o nozinho inicial, ninguém faz igual. Vou colocar a minha laçada de volta aqui na agulha e vou regular o tamanho, mas não deixa muito apertado esse nozinho inicial, não. Aqui a gente não conta como correntinha, tá, gente? Eu nunca conto esse nozinho aqui que tá na agulha como correntinha. Ele é sempre nozinho inicial. Eu vou começar a contar as correntinhas a partir de agora, tá bom? Só que, como eu falei pra vocês, vamos trabalhar com correntinha dupla. Então, eu vou trazer esse fiozinho pro lado de cá, que fica mais fácil pra poder trabalhar, certo? Vou aqui, ó, esse aqui é o fio que tá vindo do novelo, tá? Esse é o fiozinho. Vou aqui, ó, encaixar aqui no meu dedo. E aqui, pessoal, vou trabalhar com fio duplo, com correntinha dupla, como eu falei pra vocês, ó. Vou pegar esse fiozinho aqui, a pontinha que eu deixei, que eu falei pra vocês que eu ia deixar, e vou passar ele assim, ó, na agulha, desta forma que vocês estão vendo, pra lá. Se vocês passar pro lado de cá assim, ó, não vai dar certo, tá? Quando vocês for fechar, ó, ele não faz a correntinha dupla, ó. Não faz, então tem que ter um lado certo para levar o fio, tá, gente? Então, vocês posicionam o fio da maneira correta. Então, a maneira correta é levando o fio para trás da agulha, não pro seu lado. Pro seu lado não vai dar certo, tá bom? Agora aqui, ó, vou passar o fiozinho na agulha lá para trás, igual vocês estão vendo aqui, ó, desta forma, e ele vai ficar assim. Então, eu vou aqui no meu dedo,
puxo o fio e passo aqui dentro dessas duas laçadas, igual vocês estão vendo. E aqui eu tenho a minha primeira correntinha dupla, certo? Mais uma vez para vocês verem, passo o fio aqui em cima da agulha. Tenta manter as laçadas tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Pra ela ficar ajustada, pra não ficar feio, tá? Aqui, ó, para as correntinhas ficar do mesmo tamanho. Pesco o fio e passo aqui, ó, dentro das duas laçadas. E tenho mais uma correntinha pronta, tá, gente? Ó, mais uma vez pra vocês verem, ó. Lá pra trás, pesco o fio e tiro duas de uma única vez. Lá pra trás, essa pontinha, pesco o fio e tiro tudo de uma única vez. Se esse lado aqui, porventura, ficar muito grande, vocês vêm aqui, ó, com o fiozinho e dão uma puxada, que aí ela regula e fica do mesmo tamanho que a outra, ó. Tá? A gente consegue regular esse lado. Esse não, por isso que não, ele deixa ele sempre mais soltinho, não aperta muito. Não aperta muito esse lado, tá? Vocês deixam ele mais soltinho para as correntinhas ficar bonitinha. Mais uma vez para vocês verem, ó, levo a laçada lá para trás, ó, igual vocês estão vendo na agulha, e aqui tiro as duas de uma única vez. E assim, gente, eu vou dar continuidade até concluir 11 correntinhas, tá, gente? Vou fazer 11 correntinhas aqui. E deixa eu ver quantas eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tenho 5 correntinhas. Então, eu vou precisar fazer mais 6 correntinhas, tá bom? Bora lá comigo fazer as 6 correntinhas restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vocês conferem para ver se tem a quantidade certa de correntinha, tá, gente? Vocês conferem. Eu gosto sempre de conferir cada carreira, não só as correntinhas, mas cada carreira que eu concluo, gente, eu gosto muito de contar para ver se os pontos tá certo, porque assim, já me ocorreu de concluir a bolsa e tá com defeito, porque eu não prestei atenção no início. Nossa, no início eu fazia muita peça com defeito, porque eu não contava os pontos direito. Então, é bom vocês conferir, porque a correntinha é a base da bolsa. Então, a base é bom você já levar certinha. Se vocês fazem as correntinhas certinha, vocês vão fazendo as voltas certinha também. É muito bom vocês conferir desde aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. E aqui eu vou começar a trabalhar, tá? E vou começar a fazer pontos baixos para cada correntinha dessa daqui, gente. Vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, vou vir aqui, bem aqui. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, mas aqui vocês podem apertar, tá? É só para poder fechar aqui, para não ficar abrindo essa última corrente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha, eu vou inserir minha agulha bem no meio dela, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vou lá atrás, pesco o fio, trago pra frente e vou ficar assim, gente, ó, sempre dá uma alturinha, tá? E vou ficar assim, ó, com duas laçadinhas na agulha. Então, eu pesco o fio lá atrás e fecho essas duas laçadas de uma única vez. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo. E aqui, gente, eu vou levar esse fiozinho junto, porque pra ele dar uma estrutura legal aqui no início da base, certo? Bora lá comigo mais uma vez, tá? Vou aqui, ó. E aqui, esse aqui já é o meu primeiro ponto, tá, gente? Esse pontinho também já é o pontinho aqui da curvinha, tá? Esse aqui eu já tenho o primeiro ponto aqui da quininha. Aí, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu já vou ter um ponto desse lado. Aí, vocês lembram que eu tô deixando, tá bom? E aqui, no próxima correntinha, bem no meio, tá, gente? Vocês vão inserir a agulha, ó. Sai do meio aqui do lado de cá facilmente. Vai pescar o fio. Traz pra frente, dá altura, sempre dá uma alongada, tá, gente? Pra não ficar apertada aqui, tá? E fecha de uma única vez. Ah, e tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que os pontos ficam muito bonito. Vocês sempre dão um jeito de deixar esse lado liso pro lado de cá, pro lado de vocês.
E essa abertura para trás, os pontos, ele fica mais bonitinho e uniforme desse jeito. Então, eu dou um jeito de posicionar ele na agulha, no meu dedo, de uma forma que quando eu puxo ele, ele já vem do lado certo, ó, para vocês verem, ó. Vou inserir minha agulha, pesco ele, ó, se eu posiciono desse jeito, ele já vem certinho, olha. E quando eu puxo, ele já vem do lado correto, tá? Fecho e tem mais um ponto baixo aqui. Mais uma vez, tá, gente? Olha pra vocês verem. E assim eu vou fazendo, tá, gente? Pra cada pontinho desse aqui, pra cada correntinha, eu vou fazendo um ponto baixo até chegar aqui no final, tá? Até chegar aqui no final dessas correntinhas. Eu vou preencher todas as correntinhas com um ponto baixo e vocês tomam cuidado pra não fazer 2 pontos baixos aqui, porque aqui não tem aumento. O aumento é só aqui nessa pontinha e nessa daqui do lado de cá. Até chegar aqui, ó, é ponto sobre ponto, tá, gente? Eu vou preencher os restos dos pontos que tá aqui e já volto, tá? Fiz todos os meus pontos aqui, ó, preenchi todas as correntinhas, tá? Até chegar aqui na pontinha. E aqui, pessoal, aqui já é o meu primeiro ponto da quina também. O meu primeiro ponto da quina de cá já tá pronto. E aqui, aonde eu encerro, é o meu primeiro ponto aqui dessa quininha. Vou colocar, gente, 3 pontinhos aqui, tá bom? Vou colocar 3 pontinhos. Como eu já tenho esse que eu deixei aqui, vou colocar mais 2 pontinhos aqui dentro. Então, aqui eu vou pôr o segundo já aqui no meio, tá? Pra ir formando a quininha e ficando bonitinho os pontos, ó. Já trago ela aqui pro meio, ó, da base, pra ela ficar assim, ó, já arrumando, ó, no meio. E o terceiro, eu vou pôr aqui, ó, já pra lá, pra ele já ir ficando alinhadinho da maneira correta, pra ficar bonitinho esse cantinho, ó. Já puxo ele, ó, pra cá. Olha como é que ele já fica bonitinho, já forma o cantinho. Aqui eu tenho 3 pontos. E aqui, gente, vou voltar até chegar aqui, ó. Ó, até chegar aqui preenchendo essas correntinhas aqui, ó. Pra cada ponto do lado de cá, vou fazer outro ponto do lado de lá, até preencher todas essas correntinhas livres, ó. Vou aqui, ó, na próxima correntinha livre, aqui eu ainda não usei, e vou fazer um ponto baixo, tá? Na próxima, vou fazer a mesma coisa, ó, outro ponto baixo. Pessoal, assim, uma dica muito importante, não aperta esses pontos, deixa eles fluir naturalmente, ó. Quando vocês puxar, puxa com delicadeza, sem apertar, dá uma alongadinha, ó, como eu falei pra vocês, e faz aqui os pontos baixos, porque ele vai ficar mais bonito e não vai criar buraco aqui nessa base, ó. Senão vai fazer buraco, vai formar buraco aqui. O segredo é não apertar os pontos. E quando vocês alongam, ó, vai lá, pesca, traz e dá uma alongadinha aqui, ó, vocês vão obrigar os pontos a ficar tudo do mesmo tamanho. E aí, ele vai ficar todo certinho, bonitinho, desde a primeira carreira, tá? E vou preencher até chegar ali na quininha. Quando eu chegar na quininha, eu paro ali pra fazer junto com vocês. E leva esse fiozinho junto, tá? Eu gosto de levar porque ele vai melhorando a estrutura aqui do fundo. Como a gente não vai ter estrutura de couro ecológico aqui, vamos fazer ela todinha com fio de malha, então é bom vocês levar esse fiozinho junto pra ele poder dar uma estrutura, tá? Eu gosto de fazer assim porque eu chamo de fio conduzido. Aí eu vou conduzindo ele aqui porque vai melhorar a estrutura do fundo da bolsa, certo? Vou preencher aqui minhas correntinhas e já volto. Já cheguei aqui na outra extremidade, gente, já fiz aqui, ó, meu último ponto dessa carreira, e esse último ponto já é o meu primeiro pontinho aqui dessa quina. Eu já tinha deixado o pontinho inicial, quando eu iniciei, que eu falei pra vocês que eu ia deixar esse primeiro ponto aqui, o primeiro ponto que eu fiz já era aqui da quininha, como eu avisei pra vocês, certo? Então, aqui eu já tenho um, vou fazer mais um aqui, já trazendo pro meio, pra ele formar o cantinho e ficar aqui, ó, bem bonitinho aqui, tá? Achei que ficou um pouco grande essa laçada, vou regular. Quando isso acontecer, vocês regulam e faz novamente, pra não ficar com os pontos muito largos, senão não fica muito bonito. E aqui, ó, já trago ele aqui pro meio. Olha como ele fica bonitinho, se você já leva ele da maneira correta. Olha, gente, ele já fica um ponto bonitinho. Se ficar muito grande, vocês dão uma reguladinha aqui, que ele vai ficar do tamanho dos outros. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, vou puxar aqui, ó,
essa laçadinha, dá uma alongada e vou vir aqui, ó. Você tá vendo esse primeiro ponto aqui? Esse é nosso primeiro ponto aqui, que é aqui da curvinha, certo? Então, eu vou aqui, ó, nessa alcinha, do lado dele, de trás pra frente, e vou levar essa laçada lá pra trás, tá? Então, eu vou colocar ela aqui na agulha, igual vocês estão vendo, levo ela lá pra trás. Igual vocês viram, certo? Aqui vocês vão manter ela firme aqui pra ela não se soltar e vão vir aqui, gente, olha aqui o primeiro ponto, vocês estão vendo? Aqui, deixa eu mostrar de novo esse primeiro ponto, tá? A gente vai fazer o fechamento aqui, ó, a gente vai inserir a agulha no meio dele e vai sair no meio aqui atrás também, certo? Então, vamos lá, vou levar a laçada, era só pra me explicar pra vocês. Levo lá pra trás, mantenho ela lá atrás, vou aqui embaixo da laçada, bem no meio do ponto, vou inserir minha agulha, vai sair aqui atrás, coloco de volta a laçada na agulha, vou regular aqui, gente, pra ficar do mesmo tamanho das outras, pra não ficar feio aqui, e vou fazer aqui o meu fechamento aqui, ó, com uma correntinha, aqui, igual vocês estão vendo. Fiz o meu fechamento, e essa correntinha, vou arrumar aqui, porque esse ponto fica bonitinho, ajustadinho. E essa correntinha aqui, gente, vai ser a minha primeiro ponto aqui, ó, dessa carreira, que é o primeiro ponto aqui já da quininha, tá? Eu já tenho um ponto da quininha aqui do lado pronto, tá? E assim, gente, eu vou voltar preenchendo todos esses pontos aqui, tá, gente? Pra cada ponto baixo desse aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Até chegar aqui, tá? Até chegar aqui. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, tá, gente? Não tem aumento daqui até aqui. Ó, vou vir aqui no próximo. Ó, aqui é meu primeiro ponto da quininha, tá? Vou começar a contar aqui, ó. Vou aqui no próximo, vou inserir minha agulha bem no meio. Sempre no meio, tá, gente? Vamos trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Ó, puxo, alongo, dá uma alongada, tá, gente? Fecho e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço a mesma coisa. Levo o fiozinho aqui, tá, gente? Pra ele dar uma estruturinha aqui nessa peça. Vou no próximo e faço a mesma coisa, tá? Ó. Sempre dá uma alongadinha no fio. Vou no próximo, vou inserir minha agulha, pesco o fio lá atrás e dou uma alongada e outro ponto baixo. Sempre no meio do ponto, tá, gente? Vocês verificam se tá no meio do ponto. Então, vocês vão inserir aqui, ó, no meio do ponto. E tem que olhar se ele tá no meio aqui atrás também, que tem que ser no meio, porque a gente vai trabalhar com ponto baixo, centrado, toda essa base, tá? Então, vocês fazem da maneira correta, pra ele ficar bonitinho. Porque se vocês não pegar no meio, se porventura, se por acaso vocês não pegar no meio, vocês pegar aqui só na alça, ó, vamos supor. Ó, vocês pegam só na alça, só suposição, tá, gente? Vou aqui fazer pra vocês verem. Ó, não vai ficar bonito, não vai ficar certinho igual esses aqui no meio. Vai ficar aqui, ó, vai criar um buraco e vai ficar feio, tá? Então, vocês precisam pegar no meio do ponto. Não pode pegar só numa alcinha dessa, não. Tem que ser bem no meio, tá? Regula aqui a laçada, bem no meio. Porque quando vocês fazem o ponto aqui, ó, nascendo dentro do outro ponto, ele já fica bonitinho e não vai criar buraco aqui nessa base. Vai ficar uma base retinha e bonitinha. Vou adiantar aqui e já mostro pra vocês ali como eu vou fazer o cantinho. Ah, mais uma coisa. Às vezes aqui, até a primeira carreira, às vezes ela começa a enrolar um pouco a base, por quê? O fio de malha, ele é macio, tá? Ele é macio, mas assim, da terceira carreira em diante, essa base vai ficar certinha, vai ficar bonitinha, tá, gente? É só na primeira carreira que ela fica desse jeito, meio querendo enrolar. Depois, conforme a gente vai subindo ela, vai produzindo, ela vai ficando certinha, bonitinha, certo? Vou adiantando aqui, ó. Já cheguei aqui também, já no final, gente, ó. Vou fazer de novo, porque esse ponto não ficou bonito. Eu não gosto que ele fica torcido. Ó. E aqui, vou fazer aqui meu cantinho já, tá, gente? Já cheguei aqui. Aqui na lateral, ela vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Não conto ele, né, que é aqui da quininha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ele vai ficar com 9 pontos aqui na lateral, tá, gente? Então, precisa de 9 pontos nessa lateral de cá também. Porque os outros, os demais, é do cantinho.
E aqui, pessoal, já vou começar a trabalhar nos cantinhos desse lado aqui, tá? Aqui a gente vai colocar assim, ó, pra cada pontinho desse aqui, vamos colocar 2 pontos. Esses 3 pontinhos aqui que a gente fez, ele vai virar 6 aqui nessa carreira. Então, bora lá, tá? Pros aumentos. Vou no primeiro ponto aqui da quininha e vou colocar 2 pontos. Gente, vocês vão no meio do ponto, como eu falei pra vocês, tá? É centrado, tá? Aqui também na quininha, pra ficar bonitinho esses pontos. Um ponto, 2 pontinhos aqui. E aqui, gente, já tem o meu primeiro aumento, certo? Vou no próximo ponto e vou fazendo a mesma coisa. Levo o fiozinho, tá, gente? Levo o fiozinho. Vamos lá. Ó, 2 pontinhos aqui também. No centro, tá? Sempre centralizado, tá? Todo cantinho. Vou no próximo, 2 pontinhos. 2 pontinhos aqui também. Ó, e aqui eu já tenho meus 3 aumentos aqui da quininha, tá, gente? Já fiz 3 aumentos aqui. E vou voltar trabalhando, tá? Pra cada ponto desse daqui, vou fazendo um ponto baixo centrado, sem aumento até aqui. A gente vai fazendo um total de 9 pontos baixos, sozinho, tá? Sem aumento, tá? E aqui a gente vai dar continuidade fazendo a lateral da bolsa do lado de cá. E aqui é ponto centralizado também, tá, gente? Deixa eu refazer esse ponto, porque ele não ficou muito bonito. E aqui é ponto centralizado até chegar lá no final, gente, tá? Vou adiantando aqui e espero vocês na quininha ali pra gente fazer junto, certo? Vou dar uma adiantada, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Cheguei já aqui no final, gente, ó. Parei bem aqui, porque aqui a gente vai fazer a quininha, que tem 1, 2, e o terceiro ponto, que é esse primeiro que eu fiz aqui. Então, esses 3 pontos, a gente vai trabalhar com aumento, tá? Olha pra vocês verem como na segunda carreira, a base já vai ficando certinha e bonitinha, tá, gente? Ó, pra vocês verem, ela já não vai mais enrolando e vai se ajeitando. É só na primeira carreira que ela fica meia tortinha, depois a gente vai alinhando, vai arrumando, modelando e ela vai ficando certinha. Vou aqui e vou colocar 2 pontos aqui dentro, tá, gente? Aqui a gente vai trabalhar com aumento. A regra é a mesma, tá, gente? Da outra quininha, 2 pontinhos, tá? E no meio do ponto, tá? Pra que esse ponto fique bonitinho, pra não criar buraco na base. Vou vir aqui, ó, no outro e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 2 pontinhos aqui, tá? Respeitando para não sair fora do centro do ponto. Tem que ficar no ponto centrado, para ficar bonitinho. E aqui, pessoal, vou colocar meu último pontinho aqui, porque eu já tinha um, vou colocar mais um, e aqui já vai ter um aumento também, tá? Vai ser 2 pontos também, certo? E aqui já fiz aqui meu último aumento. Vou fazer o fechamento aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou alongar meu fio um pouquinho. Eu vou fazer meu fechamento neste ponto aqui, que é meu primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha, entre ele e o segundo ponto, ó. Aqui tem o primeiro, tem o segundo, certo? Eu vou vir nessa alcinha aqui, ó, de trás pra frente, igual vocês estão vendo, certo? Vou pegar essa laçada, coloco na agulha aqui, ó, bonitinho, e vou levar ela lá pra trás aqui, ó. Igual vocês estão vendo. E aqui eu vou fazer meu fechamento, tá? Vocês regulam, se o ponto ficar muito grande, gente, vocês regulam aqui, tá? Até ficar do tamanho razoável que vocês acham que tá bom. Vai regulando até ele ficar do tamanho de uma correntinha, pra não ficar muito grande, ó. E aqui, o que que eu vou fazer? Vai ser igualzinho o ponto anterior. A gente vai vir aqui, ó, no meio desse pontinho, vai inserir a agulha, ela vai sair no meio aqui atrás também, olha. Vocês verificam, vê se tá certinho. Coloca aqui, ó, a linha de volta, a laçada de volta na agulha. Vamos fechar aqui esse ponto. E, peraí, peguei o pontinho errado, gente, peguei o fio errado.
Peguei o fio que eu tô conduzindo, vou pegar o ponto certo, é esse aqui, ó. Aí, vem aqui com o fiozinho certo, puxo e faço um ponto baixo. Se vocês pegar o fio conduzido, o que que acontece? Quando você chegar lá, antes de você chegar no final, vocês vão ver que ele vai acabar. Então, vocês têm que ter cuidado para não fechar com o fiozinho aqui, que é o fiozinho conduzido, tá, gente? Mantenha ele aí, porque a gente vai usar ele muito, tá? Vamos até o final dessa base. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto aqui dessa quininha, tá? Esse aqui é sempre o ponto da quininha, vocês memorizam. Se vocês verem que vocês vão esquecer, vocês podem pegar um marcador, gente, e sempre marcar esse primeiro pontinho, que ele é dessa quininha. Ele não faz parte aqui da lateral, tá bom? E aqui eu vou trabalhando 9 pontos até chegar aqui, tá? Pontos baixos, tá, gente? Ponto baixo aqui, ó. Pra cada ponto baixo, centrado, vocês vão fazendo um ponto baixo centrado. Até chegar aqui, ó. No final dessa carreira, pessoal. Até chegar aqui, ó. Tá? Eu vou dar continuidade aqui, vou preencher esses pontos, acho que vocês já entenderam, para cada ponto de base aqui, ó, vocês vão fazer um ponto baixo centrado, para cada ponto, até chegar aqui na quininha, tá? Quando chegar ali na quininha, eu paro para fazer a quina junto com vocês. Fiz aqui os meus 9 pontos já dessa lateral, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o aumento de novo, tá? Só que aqui a gente vai distribuir para que ele não fique amontoado, tá? Então, eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, eu faço 2, tá? Venho aqui no meio dele, vou inserir a minha agulha e faço 2 pontos alto aqui dentro, aqui, tá, gente? Não esqueça que ele é centrado, continua do mesmo jeito, tá, gente? A regra é pontos baixos centrado até o final dessa carreira, até o final dessa base, tá? Ela toda assim. O próximo ponto eu vou fazer sozinho, tá, gente? Não tem aumento, tá? Não tem aumento. E aí, no próximo ponto, vou fazer centrado de novo, tá? Próximo ponto é centrado. Desculpa, o próximo ponto é aumento. Vamos fazer 2 pontinhos. Confere para você ver se tá no meio do ponto, para não ficar buraco na base, tá, gente? Vou vir aqui e vou colocar 2 pontos aqui também. O próximo ponto é sozinho, tá? A gente vai intercalar aqui, vai fazer um ponto com aumento e um sozinho, tá, gente? O próximo é 2 pontos. Tá? Próximo 2 pontos. E o último ponto aqui, vou fazer sozinho, tá, gente? Vou pôr mais um aqui, que ainda não coloquei, o meu segundo ponto. Esse aqui, olha, pra vocês verem, ó, não ficou no meio do ponto, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês verem que a gente também erra, ó. Não tá no meio do ponto. Se eu continuar, vai ficar esburacado aqui. Então, eu vou refazer novamente, porque eu não quero a minha base com buraco. Então, venho aqui, ó, no meio do ponto, e vou fazer sair no meio aqui atrás também, pra ficar bonita essa base, tá, gente? Vou pôr meus 2 pontos aqui. Agora tá certo, tá? E aqui, o último ponto aqui vai ser sozinho. O último ponto não tem um aumento, certo? Vou fazer um ponto sozinho aqui. E aqui tá pronta essa curvinha, tá? 2 pontos, um ponto sozinho, 2 pontos, um ponto sozinho, 2 pontos e finaliza aqui o cantinho com ponto sozinho. E aqui, gente, vou fazer, ó, 9 pontos até chegar aqui. Aqui vai ser 9 pontos livres, sem aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu vou voltar para fazer a outra quininha com vocês, gente. Eu vou deixar vocês adiantando aí, vou adiantar aqui, ó. Vocês pegam o pontinho, puxa e alonga, tá? E vai fazendo ponto baixo centrado, sem aumento, até ali na quininha, tá? Quando chegar ali na quininha, eu volto. Vou adiantar aqui e já volto. Cheguei já aqui no final, pessoal, já preenchi todos os meus pontinhos. E aqui, vamos trabalhar aqui nessa curvinha aqui. Primeiro ponto, 2 pontos, centrado, tá? No centro do ponto. O segundo ponto é sozinho, tá, gente? Sempre alinhando o fio.
Aqui já é junto, 2 pontinhos juntos aqui, eu acho que não tá no meio do ponto, vou pegar certo, pronto, peguei certo dessa vez. 2 pontinhos aqui. O segundo ponto, aqui de novo, vai ser sozinho aqui, ó, o segundo não, o terceiro aqui, ó. Vai ser sozinho aqui, vai ser sozinho aqui o ponto. Tá no centro? Tá. O próximo vai ser 2. Ó, veio torcido, eu arrumo, porque eu não gosto que o meu fio fica torcido assim. Então, eu solto ele e faço novamente, tá, gente? Eu sempre gosto bem alinhadinho, pra ficar certinha a base, ficar bem bonitinha. Aqui, ó. E aqui já tem, pessoal, o meu primeiro ponto que eu falei pra vocês, certo? Aqui eu tinha já o meu primeiro ponto que eu falei, eu até marquei aqui com o marcador. Então, vou fazer aqui, ó, 2 pontos e aqui já finalizei, tá? E aqui, pessoal, vou parar aqui, não vou mais subir e nem aumentar essa base. Eu quero ela deste tamanho mesmo, eu não quero ela muito grande, essa bolsa vai ser média. Então, eu vou deixar a base deste tamanho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento aqui, neste ponto, como eu sempre, igual eu fiz os outros. Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha de trás pra frente, vou levar essa laçada lá pra trás. Só que agora, gente, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar com a carreira de ponto baixíssimo para poder ela modelar e deixar essa base ainda mais bonita e mais estruturada, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou no meio do ponto aqui, ó, entre um ponto e o outro. Não vou aqui mais fazer centrado, não. Vou entre um ponto e o outro, gente. Eu vou trabalhar aqui, ó, entre um ponto e o outro, tá bom? Então, eu vou aqui, vou colocar essa laçada na agulha e vou regular este ponto, tá, gente? Agora, vocês podem deixar aí o fiozinho que eu falei pra vocês, não precisa levar ele mais não, tá? A gente não vai trabalhar mais com fiozinho conduzido, tá, gente? Aqui a gente vai fazer assim, ó, vai fechar. Ó, vocês viram? Eu fechei, dou uma alongada. E aqui eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, tá, gente? Aqui, ó, fazendo correntinha aqui pra estruturar essa base e deixar ela mais bonita, tá? Vou mais uma vez aqui pra vocês verem, tá? Vou no próximo ponto livre aqui, ó. Vou lá atrás, pesco o meu fio, trago pra frente e fecho fazendo uma correntinha. Vou mais uma vez pra vocês verem, gente, ó. Vou lá atrás, pesco o meu fio, trago pra frente e, ó, passo aqui dentro dessa laçada de trás, ó, fazendo uma correntinha aqui no fundo dessa base, tá? Eu vou continuar fazendo isso até chegar no final, tá, gente? Eu vou estruturar essa base. Quando vocês puxar o fio, sempre dá uma alturinha aqui, ó, pesca lá atrás pra frente, dá uma alturinha, pra eles ficar do mesmo tamanho e as correntinhas ter o mesmo tamanho, pra não ficar nenhuma maior do que a outra, tá? Ó, pesca lá atrás, traz pra frente, dá uma alturinha e passa aqui no de trás. E assim, gente, eu vou dar continuidade até eu circular toda essa minha base aqui de correntinha. Quando eu terminar aqui, eu volto pra fazer o fechamento com vocês. Já cheguei aqui, pessoal, no final, tá? Já até cortei o fio aqui, porque aqui a gente vai finalizar. Vou fazer aqui meu último pontinho, puxa esse fio todo pra fora e vai ficar assim, ó. Vocês vão ver que vai ficar faltando esse pedacinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pontinha de fio e vou criar aqui uma correntinha extra, tá? Vou finalizar aqui, ó, olha pra vocês verem. Ficou assim, não ficou? Finalizei, não ficou faltando esse pedacinho? Vou aqui nessa primeira alcinha aqui, vou levar essa correntinha, esse fiozinho lá pra trás, igual vocês estão vendo, e vou trazer ele aqui pra baixo, passando aqui dentro, tá? Deixo a última correntinha. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, vai sair aqui no meio e levo esse fiozinho aqui pra baixo, tá, gente? Assim, ó. E finaliza aqui uma correntinha e fica essa base, ó, bem certinha e bem estruturada. Olha pra vocês verem aqui atrás e aqui é
a parte do direito, tá? Aqui, se vocês quiserem deixar assim, já pode. Eu vou fazer uma carreirinha de correntinha aqui para dar um design bem bacana aqui no fundo da base. Já vou mostrar para vocês, mas se vocês quiserem deixar assim, já pode. Vai do gosto da crocheteira. Eu vou dar mais uma incrementada aqui na minha, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço essa parte. Ah, esse fiozinho aqui, você já pode esconder ele, tá? Pode pôr numa agulha de tapeceiro ou usar uma agulha mais fina e a gente já esconde essa pontinha aqui pra já fazer um arremate bem bacana aqui aqui nessa base, ó. Vocês vêm aqui, ó, por entre os fios. Se vocês não tiver agulha de tapeceiro, vocês podem usar uma agulha para costura, não tem problema. E vocês vão escondendo esse fio aqui, gente, ó, por alguns pontinhos, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Igual vocês estão vendo, ó. O que que eu faço? Ó, vê se regula, vê se não tá muito grande aqui a laçada. Se tiver, vocês arrumam para ficar tudo do mesmo tamanho, certo? O que que vocês vão fazer aqui agora? Eu gosto de cortar essa pontinha e colocar um pingo de cola, tá? Dar um nozinho aqui para ficar bem bonitinho aqui e esse fio não soltar depois. Então, eu abro aqui no meio, igual vocês estão vendo, tá? E aqui, gente, eu vou com agulha mais fina esconder ele, tá? É por isso que eu gosto de trabalhar com agulha mais fina de crochê. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ó, vocês veem, eu abri no meio, certo? Eu abri no meio. Aqui a gente vai fazer um acabamento bem bacana, bem limpinho e bonitinho aqui no fundo. Porque se vocês não quiserem forrar a peça de vocês, vai estar uma peça bem limpinha e não vai precisar estar forrando. Aqui, ó, vocês vêm com a agulha de crochê aqui mais fina, ó, do que a normal. Eu vou usar essa 4,5 aqui, ó. E vocês vêm aqui por dentro, ó, gente, de alguma alcinha aqui, ó. E vocês podem dar um nozinho aqui, tá? Passa só um ladinho do fio. Aqui vocês podem dar um nozinho bem apertado aqui, ó, pra não correr o risco dele soltar depois esse fiozinho. Aí vocês voltam e passa ele aqui por dentro de novo, gente. Olha, capricha aí, pra ficar uma coisa bem firme e não soltar depois. E deixe bem limpinho, tá? Aqui eu vou pingar um pinguinho de cola, tá? Pra finalizar. Vocês vão abrir aqui, ó. Pingar. Ixi, acabei colocando cola demais. E vocês tomam cuidado pra não colocar cola demais, pra não fazer bagunça, tá? Eu acabei colocando demais aqui. E aqui vocês podem apertar aqui, ó, e deixar secar por alguns segundinhos, tá, gente? Deixa secar bem, tá? Deixa eu pegar aqui o fiozinho antes que seca. Vocês tomam cuidado, eu sou desastrada. Vocês tomam cuidado pra não sujar a peça com cola, tá? Porque senão vai ficar feio. Mas se por acaso isso acontecer, de vocês sujar a peça com cola, essa cola a gente consegue tirar com acetona e um algodãozinho. Vocês vêm com cotonete colocado no removedor de esmalte, vocês conseguem tirar o excesso. Feita essa parte, vou cortar aqui essa pontinha, tá, gente? Corta bem rente, cuidado para não cortar a bolsa, tá, pessoal? E aqui, ó, o acabamento tá limpinho, bem feito aqui, não dá nem pra ver onde a gente escondeu o fiozinho, gente. E agora, vou voltar aqui e vou ensinar pra vocês agora como que a gente faz aqui esse trabalhadinho aqui no fundo da bolsa, certo? Bora lá pra esse processo agora. E agora, gente, vou ensinar vocês a fazer um acabamento com esse fiozinho. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia usar ele muito? Então, aqui eu vou colocar ele na agulha de tapeceiro, tá? E vou levar ele lá pra baixo bonitinho. Vou centralizar ele aqui, gente, ó. Vocês vão passando entre os fios aqui pra ficar bem escondidinho, bonitinho. E vou levar ele lá pra baixo, tá? Eu vou utilizar ele. Eu não gosto muito de recorte, tá? Vocês vão entendendo com o tempo, quando vocês começarem a assistir minhas aulas. Eu detesto ficar fazendo emenda de fio, porque eu tenho dó, o fio vem tão lindo, tão maravilhoso, e aí a gente faz recorte, e aí, tadinho do fio de malha. Aqui, ó, vou puxar ele, levar ele lá pra baixo aqui por entre os fios. Vocês levam de um jeito que ele fique bonitinho aqui, gente, que não apareça, tá? Ó. Leva aqui por dentro. E aqui, gente, vou tirar ele da agulha e vou fazer um acabamento bem lindinho aqui no fundo. Se vocês quiserem, vocês podem usar uma agulha ainda mais fina. Vocês podem usar uma agulha número 5 pra fazer aqui, se vocês quiserem, tá? Eu vou fazer um arremate aqui, ó, bem no fundo.
aqui da bolsa. Eu vou continuar fazendo com a mesma agulha que eu tô trabalhando, mas se vocês quiserem, pode usar uma agulha mais fina. Então, eu vou vir aqui, eu vou inserir aqui bem no meio, ó, do buraquinho, aqui, ó, bem no finalzinho aqui, no cantinho, tá, gente? Aqui, ó. E vou pegar aqui esse fiozinho que eu levei lá pra baixo e vou puxar ele aqui pra cima, igual vocês estão vendo, tá? E aqui, gente, vou no próximo buraquinho livre aqui, ó, bem no meio da base, tá? Puxo e vou ficar assim, ó, com 2 laçadas na agulha, igual vocês estão vendo. Volto passando ele aqui atrás, tá? E vai formar uma correntinha. Vou de novo, dar sempre uma alongadinha pra não ficar apertado. Vou no próximo buraquinho livre, vou lá atrás, pesco o fio, trago pra frente, fico assim, ó, com 2 laçadas na agulha. Vou passar na laçada de trás. E aqui, gente, vou formando correntinha aqui, porque fica um acabamento bem bacana, bem bonitinho, e a bolsa ainda fica com a estrutura incrível. Aqui vou preencher todas as correntinhas do jeito que vocês estão vendo aí, gente, até o final, tá? Vai controlando a tensão de fio, não repuxa, porque aqui tem que ficar soltinho pra ficar bonitinho, porque senão não vai ficar legal. Sempre dá uma alongadinha aí, ó, alonga esse fio aí, tá, gente? Não alonga demais também, tá? Mantenha a mesma tensão de fio. E aqui, gente, vocês vão construir essas correntinhas aqui no fundo da base e ela vai ficar bem lindinha. Vai ficar aqui, ó, com um acabamento incrível aqui no fundo, certo? Vou aqui no última correntinha, no último buraquinho, ó. E aqui vocês já podem puxar esse fio todo pra fora. Olha pra vocês verem, do fio que eu deixei, que eu falei pra vocês que eu ia deixar uma quantidade razoável, sobrou só um pouquinho. É melhor sobrar do que faltar, tá? Aqui, gente, vou levar esse fiozinho aqui pra baixo, aqui com a agulha mais fina. Vou levar ele aqui pra baixo, tá? Lá pro fundo. E vou fazer um acabamento bem bonitinho, limpinho, igual a gente fez no outro, tá, gente? Igual eu fiz aqui, ó, que eu escondi o fiozinho bem bonitinho. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão esconder essa pontinha aqui por entre os fios, pode ser aqui mesmo, ó. Vocês vão escondendo, ou com agulha de tapeceiro, ou com agulha mais fina. Depois vocês cortam no meio, igual eu ensinei pra vocês, cola e faz o arremate, tá? Aí, depois que ele vai ficar bonitinho. Aí aí vocês adiantam aí, vou adiantar aqui, vou esconder meu fio. Quando eu terminar, eu volto pra gente já começar a fazer a bolsa junto, tá, gente? Aqui a gente já vai começar a subir aqui, ó, o corpinho da bolsa, que a gente vai trabalhar nas laterais. Essa parte tá pronta. Olha que lindinho fica, olha como que fica estruturado, gente, ó. Ela não fica uma peça molenga, ela fica bem estruturada se vocês fazerem da forma que eu ensinei pra vocês, que é com fio conduzido aqui por dentro. Ele fica muito durinho, ó, fica certinha, fica uma base bem estruturada. Pra quem quiser usar base de couro, pode usar, é só usar a média. Eu vou usar essa daqui porque aqui eu já tenho a quantidade de ponto que eu preciso pro tamanho da bolsa que eu vou fazer. Vocês vão entender porque a gente vai ter que dividir os pontos igualmente. Agora, é a parte mais chatinha que tem, é dividir os pontos, tá, gente? E também já vou colocar marcador aqui, vou dividir onde vou colocar os pontos e vou explicar pra vocês o porquê. Já volto, vou esconder a pontinha, já vou colocar os marcadores, centralizar tudo certinho e já volto pra gente começar a subir o corpinho da bolsa, certo? Gente, deixa eu fazer uma coisa, eu esqueci. Antes de qualquer coisa, deixa eu medir aqui esse fundo com vocês, pra vocês verem o tamanho que ele tem. Antes de cortar tudo, eu já vou medir pra vocês terem uma noção do tamanho do fundo aqui da bolsa, pra vocês saberem. Porque se vocês quiserem maior, aí vocês fazem mais correntinha, mais ponto, mas tem que fazer de uma forma que dá certo depois da distribuição de pontos, certo? Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que ficou a base, tá, gente? Ó, a minha base ficou com 22 centímetros. Ela ficou do tamanho de uma base média de bolsa, não é do tamanho G, do tamanho médio, que tem a grandona, que é maior, tá? Essa ficou do tamanho da média, ela não é P. Então, é um tamanho bom, tá, gente? Pra vocês fazer uma bolsa de praia mediana, que não é muito grande. E também aconselho vocês a fazer mediana quando vocês for fazer com fio de malha. Porque o fio de malha, ele é um pouquinho mais pesado. Então, se vocês fazem uma bolsa muito
muito grande com fio de malha, ela vai ficar muito pesada. Mesmo o fio sendo premium, mesmo sendo de marca boa, ela vai ficar pesada. Então, eu aconselho vocês, se for fazer bolsa de praia com fio de malha, faça ela do tamanho médio. Não faça do tamanho G, porque fica muito pesado. Se acaso vocês querem fazer uma bolsa gigante, enorme, usa fio de poliéster, porque aí ela fica mais leve, certo? Então, é isso. Eu já volto aqui, vou centralizar tudo bonitinho, já medi. Ah, medi aqui, né, que falei pra vocês que tinha 22 centímetros, mas esqueci de mostrar aqui esse tamanho aqui, ó. E ela ficou com 9 centímetros aqui, ó, de largura, ó, 9 aqui e 22 assim, certo? Eu já volto aqui com ela dividido, tudo certinho os pontos, pra poder fazer a bolsa junto com vocês, tá? Já volto, pessoal.